Presta bastante atenção. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23 ao 26, diz assim: E dizia a todos, tem alguma exceção? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, quando eu parei para meditar nesse texto, o ponto central que Deus colocou no meu coração é o que está escrito no versículo 23, que diz: negue-se a si mesmo. Quando nós não negamos a nós mesmos, na nossa caminhada cristã, a gente pode parar em duas posições. Quando nós não negamos a nós mesmos, nós podemos passar na frente de Deus. Porque se tem uma diretriz que Deus mandou eu e você, é andar nas pisaduras do que? De Cristo, que seríamos sarados. Andar na pisadura de Cristo é seguir as pegadas dele que ele deixa no chão. Se eu não negar a mim mesmo, eu vou passar na frente dele. Essa é uma posição. E a segunda posição que eu posso estar é: se eu não negar a mim mesmo, eu posso parar e ele continuar indo embora. Mas como que ele vai embora? O próprio texto diz: tome cada dia a sua cruz. Se é cada dia, a caminhada é de fé, o quê? De fé em fé. Então, se eu passo na frente dele, a chance de eu me desviar é muito grande, porque quem diz que ele vai seguir o mesmo caminho que eu estou indo? E se eu não tomar cada dia a minha cruz, eu posso parar e ficar para o quê? Ficar para trás. E quanto mais longe eu tiver do Senhor, mais longe da nossa salvação nós estamos. Por isso que eu gostaria de bater nesse tema central junto com a igreja: negar-se a si mesmo. E isso é muito difícil, isso é complexo, irmãos. Mas se isso não acontecer, nós vamos granjear o mundo inteiro e nós vamos perder a nossa alma. Eu louvo a Deus, irmãos, porque muitos irmãos chegam dentro da casa de oração, vamos falar assim, fisicamente falando, lá no fundo do poço. E os irmãos começam a prestar um culto racional, entrega seus dízimos, suas ofertas no lugar santo, começa a fazer prova de Deus. E Deus, ele tem aberto as janelas do céu sobre a vida dos irmãos. Mas isso não basta, porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro se não ganhar o quê? A sua alma para Deus. Então eu quero trabalhar essa palavra, esse termo: negue-se a si mesmo. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo de número 17 ao 21, diz assim, ó: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Quem é esse nós que deu exemplo? Como nós devemos andar como imitadores de Cristo. Depois vocês, com calma na casa de vocês, vocês vão lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, não precisa abrir, irmã. Lá vai falar que é uma carta de Paulo e Timóteo a todos os santos em Cristo Jesus, que
que estavam presentes na região de Filipe. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim a todos: ó, imite eu e imite Timóteo, que vocês vão estar indo no caminho que é correto. Aí ele disse assim, olha lá: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, como irmãos, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Se são inimigos da cruz de Cristo, estão tomando a cada dia sua cruz? Então, se não estão tomando a cada dia sua cruz, certamente também não estão negando-se a si mesmo. Aí ele diz assim, olha lá, ó: cujo fim é a perdição. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho um sonho no meu coração, é de no dia de eu ter que prestar conta diante de Deus, eu poder dizer: Senhor, todos aqueles que o Senhor me deste, nenhum deles se perderam. Podem reclamar que a mensagem é dura, podem ficar triste com o pastor, podem fazer a cara que for, mas você pode ter certeza, irmãos, o propósito é um só: que nenhum daqueles que Deus nos deu se perca. E olha por que eles estavam se perdendo. Dá uma olhada, olha o que diz ali, ó: cujo Deus é o que? O ventre. Oh, irmãos, quando a gente fica servindo ao nosso próprio o que? Ventre, o nosso Deus não é o todo o que? Não é o que está no alto dos céus. Quando eu estou servindo o meu próprio ventre, eu estou fazendo a minha vontade, mas não estou fazendo a vontade de Deus. Olha lá: e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Não tem jeito. A Bíblia diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Quem serve o seu próprio ventre está preocupado com os cuidados desta vida, e isso é um problema. Aí ele continua dizendo, olha que tremendo, olha onde ele vai pôr o óleo nosso. Mas a nossa cidade está onde, irmãos? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é postura de peregrino e de forasteiro. Estou nessa terra, mas não sou dela. Estou nessa terra, mas não vivo segundo os costumes dela. Estou nessa terra, mas sou imitador de Cristo e não imito o mundo. E para isso, irmãos, eu não posso servir o meu próprio ventre. Eu tenho que me negar. Olha o que ele diz no outro versículo: que transformará o nosso corpo, o quê? Abatido. É isso que Deus quer que a gente faça com essa miserável carne, irmãos: abater ela. Porque quando a gente abate ela, a gente enfraquece ela. E quem fortalece é o Espírito de quem? De Deus nas nossas vidas. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente abate o Espírito de Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus, para deixar nossa carne o que? Viva. E isso é um problema. Que transformará o nosso corpo abatido. Olha lá: para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O poder de Deus habita em vasos de barro. Se não abater a carne, não tem jeito, o poder não vai habitar no vaso do que? De barro. Mas abateu as vontades da carne, pode ter certeza disso, o poder de Deus vai habitar dentro de vasos de barro. Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu abato a minha carne? Joel capítulo 3, versículos de número 9 ao número 10 diz assim, ó: proclamai isto entre os gentios. Está falando para nós. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Sabe o que é preparar a guerra? Sabe o que Deus está dizendo? Não é tempo de paz, é tempo de guerra.
A gente vive uma milícia constante, aonde a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E nesse bom combate a gente tem que abater a nossa o quê? A nossa carne. Aí ele diz, olha lá, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Irmão, presta atenção. Tem duas ferramentas que nós cristãos temos que ter. Uma é a enxada e a outra é a foice. Quando a palavra de Deus ela é revelada para nós, irmãos, ela acende a luz dentro da nossa casa e vai mostrar a sujeira, não tem jeito. E nós devemos combater o bom combate para limpar a nossa casa. Mas aqui ele está usando a alegoria, irmãos, de duas ferramentas, enxada e foice. O nosso corpo foi feito do pó do quê? Da terra. Quando a palavra é revelada, nós vamos ver como é que está o terreno. Se o mato está alto, se o mato está baixo, ou se o mato está direitinho como tem que estar. Irmão, se o mato está alto, qual que é a primeira ferramenta que eu tenho que usar? A foice. Porque a hora que eu uso a foice, eu abaixo o quê? O mato. Uma vez que o mato abaixou, aí eu vou usar o que, irmãos? A enxada para arrancar. Quer ver um exemplo? Vamos pegar exemplos claros. O ato de fumar não é uma obra da carne? Tem gente que às vezes chega na igreja fumando um cigarrinho por dia. Ele vai usar a foice? Não, ele já vai direto para o quê? Para enxada e arranca de vez. Mas tem gente que chega na igreja às vezes fumando 2 maços, 3 maços por dia. O mato está o quê? Como é que ele vai se libertar disso, meus irmãos? Primeiro ele manda a foice. Quando ele manda a foice, ele diminui a quantidade, a ponto de daqui a pouco ele vir usar o quê? A enxada. Esse está combatendo o bom o quê? Esse está se esforçando. Esse você pode dizer, ó, diga ao fraco, eu sou o quê? Forte. Quer ver um outro exemplo? Eu consumo bebida alcoólica. Tem gente, irmãos, que às vezes toma lá uma garrafa de cerveja a cada uma semana. O mato está alto ou está baixo? Se ele está baixo, eu uso o que então? A enxada, arranco de vez. Bom, mas tem gente que é alcoólatra, a ponto de consumir, sei lá, quantas garrafas por dia. O que ele tem que usar em primeiro lugar? A foice. Então quando eu vejo uma pessoa usando a foice e usando a enxada, eu estou vendo uma pessoa negando-se a si mesmo. Eu estou vendo uma pessoa que não está servindo o seu próprio ventre. Quando eu não uso a enxada e não uso a foice, nenhuma das duas ferramentas, pronto, eu estou servindo o meu próprio. Irmãos, tem gente que não se esforça nem para diminuindo até arrancar. Pelo contrário, ainda aumenta a quantidade de práticas que está fazendo. Esse está passando na frente, e quem não usa nada, mantém tudo do mesmo jeito que está parado no meio do quê? Do caminho, e Deus está seguindo a tua, está ficando para trás. Por isso, irmãos, que está escrito isso daqui em João capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Irmãos, quem usa a foice, quem usa a enxada para combater o bom combate, porque a enxada transformaria em espada e a foice em lança, isso significa, é um soldado indo para onde? Para a guerra. Você pode ter certeza, ele vai aborrecer a sua o quê? A sua vida. Ele vai aborrecer, porque ele começou o processo de se negar para poder viver aquilo que Cristo quer que nós o quê? Vivamos. Irmãos, tem coisas, eu posso falar da minha vida, tem coisas que, pelo amor de Deus, foram anos para deixar. Mas teve coisas que foi do dia para o quê? Mas nesse anos para deixar, irmãos, foi no foice, tá? Foi diminuindo. Chegou uma hora que a enxada bateu e arrancou do quê? Aí você arranca na raiz com a enxada. Na foice você não arranca na raiz. Mas enquanto Deus estava vendo o homem usar a foice, Ele estava vendo o quê? Esforça-te e tem de bom ânimo que eu o quê? Eu te ajudo. Esforça-te, tem de bom ânimo que eu o quê? Que eu te ajudo. É esse o esforço que Ele espera de mim, de quem? E de vocês. E não tem jeito, isso vai levar a gente o quê?
aborrecer. Caso contrário, irmãos, se nós não estamos aborrecendo a nossa própria vida, a gente está grandeando o mundo inteiro, mas estamos perdendo a nossa alma. Aí dura coisa vai ser naquele grande o quê? Dia. Por isso que olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de quem? De Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção nesse versículo 10. Quando ele fala assim, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? A primeira pessoa que vai na frente do espelho. Se eu não estou me aborrecendo a minha vida, eu estou agradando a homem e não estou agradando a quem? A Deus. Nisso, irmãos, eu tornei-me servo do meu próprio quê? Ventre, não me tornei servo de quem? De Cristo. Então a palavra veio revelada para nós, inchada e foi-se, não tem outro caminho. Vai para a peleja, vai combater o bom combate. Irmãos, depois que o terreno está limpinho, é bom demais manter. Significa que não vai querer nascer mais mato? Mais espinho, abrolho? Óbvio que não. O apóstolo Paulo diz: quem é que me livraria da miséria dessa natureza corrupta? Só que a hora que o terreno está limpo, irmãos, a hora que quer crescer um espinho, quer subir um mato, você rapidinho passa a mão na enxada aí, já arranca, já tira. É assim que funciona na nossa caminhada espiritual. É isso que Deus espera de mim, de você. Se esforça-te com bom ânimo. Aí você pode dizer: ao fraco eu sou o quê? Ao fraco eu sou forte, porque aí eu posso todas as coisas em Cristo que o quê? Que me fortalece. Irmãos, olha o problema de nós servirmos ao nosso próprio ventre. Esse texto é pesado, mas nós temos que aprender isso. Romanos capítulo 16, versículo 16 ao 20, olha o que diz: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui o apóstolo Paulo está orientando que a gente tem que se cumprimentar, a gente tem que se relacionar, a gente tem que ter o quê? União. Mas ele continua embaixo, olha lá, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Olha o que ele fala: desviai-vos deles. Você sabe o que são dissensões? É contender contra aquilo que está sendo o quê? Pregado. Você sabe o que é escândalo? É mostrar para todo mundo que eu não estou ligando para nada daquilo que está sendo o quê? Falado. Aí ele continua: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Olha lá, acabamos de ler: persuado eu a Cristo ou aos homens? Não serve a Deus, servem a si mesmo. E você sabe quem é que serve o teu próprio ventre? Indo um pouquinho mais profundo, na carta ao Timóteo está escrito, do apóstolo Paulo a Timóteo, que no fim dos tempos viriam tempos trabalhosos. Nós já aprendemos isso. Porque os homens seriam amantes do quê? O homem que é amante de si mesmo, aí tem uma vírgula, avarento, esse serve o teu próprio ventre, não serve a Deus. Não é servo de Deus. Olha lá, aí olha como que agem. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Lembra quando o pastor pregou sobre a conduta daquele homem que era falto de juízo e que caiu em adultério com uma mulher? Aquela mulher usava como, irmãos, para persuadir? Lisonjas, palavras suaves. Essa palavra que está sendo pregada é suave, irmãos? É lisonja? Tem jeito. A palavra de Deus, irmãos, ela aborrece mesmo. Ela tira todos nós da zona do quê? Tira, ela incomoda. Ela vai fazer a gente passar a mão na enxada e passar a mão aonde? Na foice. Olha lá, olha o que ele diz. Mas aí ele põe um contraposto. Olha o que ele diz: quanto à vossa obediência. Olha como é bom obedecer tudo que Deus tem nos ensinado, nos doutrinado. Olha lá, é ela conhecida de todos.
Comprazo-me, pois, em vós. Olha o verbo que ele usou, comprazo-me. Quando é que a gente ouviu esse verbo no ministério de Jesus Cristo? Foi quando Jesus Cristo foi batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo de Deus. Uma voz bradou do céu e falou: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando a gente é obediente até a morte, como Jesus foi obediente até a morte, esse é o maior sinal que nós nascemos da água, e quem nasce da água sepulta a velha criatura. As coisas velhas, irmãos, se passam e tudo se faz o quê? Novo. E quem nasce do Espírito, ele já abate a tua carne para andar segundo a vontade do Espírito. Um molda a nossa mente, a nossa maneira de pensar, e o outro conduz todos os movimentos do nosso corpo em direção àquilo que apraz a quem? A Deus, aquilo que compraz a Deus. Aí ele diz, olha lá: e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. A mulher sábia, nós somos a igreja de Cristo, ela edifica a tua casa. Sábias no bem e simples no mal. O que é ser simples no mal, irmãos? A Bíblia manda eu e você ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Algumas traduções dizem: seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Junto com essa simplicidade tem que existir prudência, para que a gente não venha cair o quê? Em tentação. Aí olha o que ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos pés, porque dos pés, os pés onde tem o calçado da preparação do evangelho da paz. E guarda algo, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E quando está contra principados e potestades, não tem jeito, vai ter que abrir os olhos, vai ter que levar ao aborrecimento. Não pode viver um amor o quê? Fingido. Aí ele continua: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Enfim, irmãos, para finalizar, aprendam algo. No mundo espiritual, quando eu uso a foice, uso a enxada na minha vida, eu estou me humilhando debaixo das potentes mãos do quê? Do Senhor. Quando eu não uso a foice, não uso a enxada na minha vida, dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Quer ver exemplos de bênção e maldição? É isso que eu estou dizendo. A bênção está debaixo das mãos, mas a maldição que vem de Deus está nas suas mãos, porque Ele castiga. Olha o que diz, irmãos, em Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 31. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós tudo deixamos, está dizendo? Nós negamos a nós e tomamos a nossa cruz a cada dia e te o quê? E te seguimos. É isso que ele está dizendo. Aí olha o que Jesus respondendo disse. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba quanto, irmãos? 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos. Mas tem um negocinho ali, ó: com perseguições. Não tem jeito, vai vir. Quando a gente começa a negar nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz, e pode se preparar, o mundo vai nos perseguir. Mas olha a bênção, irmãos. Aí ele diz: porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Esse é o que entrou debaixo das potentes mãos do Senhor. Mas agora eu vou te dar um exemplo de quem caiu na mão do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 6. Vou precisar ler 2 versículos. Ele diz assim, ó:
adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É problema ser inimigo de Deus, irmãos. Quando a gente começa a ter amizade com as práticas, com as condutas, com as posturas do mundo. Aí ele diz: ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem lhe resiste está na mão dele, mas quem se humilha debaixo das potentes mãos alcançou a graça. Mas o que o Espírito de Deus sente de nós quando nós temos amizades com o mundo? Sente o que, irmãos? Ciúmes. E olha o problema quando Deus começa a sentir ciúmes de nós. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículo do 32 ao 35. Nós somos a noiva de Cristo. E aquele texto que a gente leu começava: adúltero e o que? Adúltero, ele começa, ó, assim, o que adultera como uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Nós estamos falando de salvação da alma. Se a gente tiver amizade com o mundo, nós estamos cometendo adultério, nós estamos destruindo a nossa alma. Aí ele diz, olha lá: achará castigo e vilipêndio. Você sabe o que é vilipêndio? É o contrário de Deus com prazer em nós. Achará o quê? Castigo. Olha, dura coisa é cair nas mãos do quê? De um Deus vivo. E vilipêndio, o que é o vilipêndio? Deus já não se compraz mais do que em nós. Ele diz: e o seu opróbrio nunca se apagará. Você sabe por que nunca se apagará? Olha o que diz o outro versículo: porque os ciúmes enfurecerão quem? O marido. E o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de mim e de você. Aí ele diz: de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Dura coisa é cair na mão do que? De um Deus vivo. Aí ele coloca lá, ó: não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Sabe o que ele está dizendo com isso aqui? Não adianta jejuar, não adianta mais orar, não adianta mais fazer voto no altar. Agora já é tarde o quê? Demais. Você quer ver um exemplo disso, meus irmãos? Davi. A Bíblia diz que nos tempos que era para Davi guerrear, e Deus está mandando a gente transformar a nossa foice em lança, a nossa enxada em espada. Ele está falando: vão guerrear, vão combater contra aquilo que é inimizade contra Deus. Davi quis ficar no palácio, quis gozar dos teus deleites, quis viver uma vida bem boa. Você sabe no que Davi caiu, irmãos? Em adultério. Aí Deus levantou o profeta, e o profeta foi ter com Davi. E vocês conhecem a história. E a sentença veio. Quando a sentença veio, irmãos, Davi entrou no quarto. Durante uma semana, Davi se humilhou. Davi se vestiu, irmãos, com um pano de saco, jogou cinzas na cabeça. Davi jejuou. E o filho morreu. Deus recebeu presentes? Deus recebeu resgate, irmãos? Mas ele brecou aí, irmãos, a sua ira? Ele brecou aí o seu castigo? Não. Depois disso, vocês conhecem muito bem a história. E a história vai dizer, irmãos, que Aminon, que era um dos filhos de Davi, violentou Tamar. A história vai dizer que Absalão veio depois e matou Aminon. A história vai dizer que agora Absalão toma o reino de Davi e todas as suas concubinas. A história agora depois vai dizer que agora Absalão é morto. E Davi vai tentar chorar, irmãos, a morte dos filhos. E Deus levanta o general e repreende Davi, não deixa ele nem chorar a morte do filho dele. Irmãos, Deus não está brincando conosco. Caiu nas mãos e Deus não recebeu presentes. Ainda dá tempo de nós nos humilharmos debaixo do quê? É tempo de guerra. Não é tempo de ficar no palácio não, irmãos. É tempo de lutar contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque no tempo que era para Davi guerrear, ele não veio soberbo.
E na soberba dele, irmãos, o que manifestou foi em primeiro lugar a concupiscência dos olhos, porque ele botou o olho onde ele não tinha que colocar. Depois o que manifestou foi a concupiscência da carne. Aí ele se deitou, irmãos. Aí já era tarde o quê? Aí já era tarde demais. E nós vamos nos negar ou não? É tempo de nos negar. Tomar cada um a sua o quê? E seguir. Quando a gente se nega, toma cada um a sua cruz e segue, irmãos. Tem recompensa da parte do Senhor. Uma colheita 100 vezes mais. Mas quando a gente não se nega e consequentemente a gente não toma a nossa cruz a cada dia, também tem consequência. Se a gente não brecar esse fluxo que nós estamos indo, que vai de mal a pior. Num tá a bênção, irmãos, e no outro tá a maldição. Deus em todo tempo Ele põe diante de nós o monte Gerizim, e Ele põe diante de nós o monte Ebal, e Ele vem na frente. Ele não vem contra uma nação, irmãos, sem antes usar os seus profetas. Gostaria muito, meus amados, de vir aqui pregar uma palavra diferente, o quê? Disso. Mas de que adianta levar uma igreja inteira a granjear o mundo inteiro e naquele dia Deus cobrar o sangue de cada vida aqui diante de quem? Irmãos, Ele não aceitará nenhum resgate, não se conformará, por mais que aumente os presentes. Ixi, eu vou fazer o que eu quiser, para ver se Deus reverte uma sentença na minha vida, e Ele não mudará aquela sentença. É tempo de nos humilharmos, como Deus está pedindo para nós nos humilharmos. É tempo de renunciarmos, é tempo de começarmos a combater o bom combate. Isso começa em nós mesmos, e depois a gente luta para fora. Limpou o terreno? Vem combater o bom combate, porque é isso que Deus espera de mim e de você. O princípio da sabedoria, e sejamos sábios para o bem, é o temor do Senhor. Se nós ouvirmos uma mensagem dessa ordem e isso não produzir temor para nós, nós não estamos sendo sábios para o bem e nem simples para o mal.